pessoal, tudo bem? Estamos de volta, mas desta vez com os objetos de conhecimento do 7º ano. E sejam muito bem-vindos. Sou a professora Salete Marinho, do componente curricular Geografia. Neste ano de 2021, teremos uma grande jornada de conhecimento através da Escola Estadual Beira Rio. Para começar o nosso primeiro bimestre, vamos trabalhar com a unidade temática O Sujeito e Seu Lugar no Mundo. E dentro dessa temática, vamos conhecer os nossos primeiros objetos de conhecimento, que são eles: ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil, imagens e estereótipos da formação territorial do Brasil e os diferentes Brasis. Vamos lá? Identidade cultural. De acordo com o texto que você recebeu, pega aí seu texto para você acompanhar comigo. A gente começa falando do território brasileiro. O Brasil é considerado um país de dimensões continentais. Tem uma área de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ocupando cerca de 50% do total da América do Sul. Além da porção continental, também existem ilhas oceânicas pertencentes ao território brasileiro, como o arquipélago de Fernando de Noronha e as ilhas São Pedro e São Paulo. O Brasil possui, tanto no sentido norte-sul quanto de leste a oeste, uma grande extensão de terras e é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Observe o mapa. Os pontos extremos do território brasileiro. Em razão de sua grande extensão territorial, o Brasil ele apresenta uma enorme diversidade de riquezas naturais. Muitos países, inclusive, não possuem metade da biodiversidade encontrada em nosso país. Extenso e diverso, o território brasileiro é delimitado em seus extremos por 4 marcos naturais. Observe aí o mapa. Até 1998, o ponto extremo localizado ao norte do país não era o Monte Caburaí, mas uma expedição realizada por profissionais de diversas áreas comprovaram que o Monte Caburaí, localizado em Uiramutã, a 84 quilômetros ao norte do Iapoque, é o ponto mais setentrional do país. O Brasil, aproximadamente 93% do território brasileiro está localizado no hemisfério sul do planeta. O restante, os 7%, localiza no hemisfério norte. Ou seja, uma pequena porção está na linha do Equador, a linha do Equador que passa aqui no meio do planeta, uma linha imaginária. E o território brasileiro encontra-se interinamente no hemisfério ocidental do planeta. Uma outra coisa muito importante para que você possa entender. Existe uma regra para saber sobre essas linhas que dividem o território, muito interessante a saber, certo? Fronteiras são para países. Um exemplo, o Brasil faz fronteira com a Guiana, o Brasil faz fronteira com o Uruguai, o Brasil faz fronteira com a Bolívia. Quando eu falo de divisão, eu estou falando de estados. Por exemplo, o estado Tocantins faz divisa com o estado do Pará, com o estado do Maranhão, com o estado de Mato Grosso. E quando eu falo de limites, eu estou falando de limites de município. O município de Porto Nacional faz limite com o município de Paraíso, Tocantins, faz limite com o município de Palmas. Então, esses são as regras para que você entenda sobre essas linhas que fazem as divisórias nos territórios. Agora, nós vamos falar sobre a ocupação do território brasileiro. Tudo começou a partir do povoamento promovido por colonizadores europeus. Isso tudo teve início no século XVI, quando grupos de portugueses
chegaram pela primeira vez em terras que mais tarde se tornou o nosso território brasileiro. Os 4 Brasis, proposta pelo professor Milton Santos e pela professora Maria Laura Silveira em 2021. Bom, o principal critério utilizado nessa regionalização é o meio técnico, científico e informacional. Como a informação e as finanças são diretamente irradicadas pelo território brasileiro, eles formam 4 Brasis, representadas pela região amazônica, região nordeste, região centro-oeste e região concentrada. Vamos conhecer. Observe este mapa. A região amazônica abrange os estados do norte do país sem o Tocantins e apresenta baixa densidade demográfica. A região nordeste dos 4 Brasis coincide com a delimitação oficial atual, compreendendo todos os estados da região nordeste. A região concentrada é formada pelos estados do Sudeste e do Sul e, além de possuir a maior densidade demográfica do país, é onde o desenvolvimento da ciência e da tecnologia se apresenta de forma mais contínua pelo território, sendo a expressão mais intensa do meio técnico, científico e informacional. A região centro-oeste compreende, além dos estados do centro-oeste, delimitados pelo IBGE, o estado do Tocantins. Essa região surge como uma área de ocupação periférica do país, com um sistema urbano formado por poucos núcleos distantes entre si. Caracteriza-se também por se basear em uma agropecuária moderna, mas que responde a sedes localizadas na região concentrada. Então é isso, pessoal. Agora nós vamos passar para a atividade proposta. A primeira questão pede para você observar o mapa que está abaixo, dos pontos extremos do território brasileiro, ou seja, o segundo mapa do texto, e você vai escrever aí nesse espaço o nome dos estados onde estão os pontos extremos do nosso país. Observe que tem 4 espaços, um no norte, um no sul, um no leste e outro no oeste. Aí você vai escrever o nome do estado onde é que ficam esses pontos extremos. Na segunda questão, pede para você colocar quais são os outros países que completam a lista dos 5 maiores países em extensão territorial. Você vai responder quais são os outros países que completam a lista dos 5 maiores países em extensão territorial. Na terceira questão, quais são os critérios utilizados para a elaboração dos 4 Brasis proposto por meio do professor Milton Santos e pela professora Maria Laura Silveira em 2001? E quais são esses Brasis? Observação. Escreva de acordo com os números que estão colocados no mapa do Brasil. Na quarta questão, sobre a formação do território brasileiro. Devemos ter responsabilidade de lembrar dos primeiros habitantes do atual Brasil, que são os indígenas. E, de acordo com os dados do Centro do IBGE, 2010, divulgado pelo IBGE, a população indígena atual do nosso país é de aproximadamente 897 mil habitantes. Ou seja, apenas 0,43% da população brasileira. Em história, nós temos o conhecimento de que existiriam mais de 5 milhões de índios no início da colonização. E a pergunta é, quais as causas dessa redução do número de indígenas no Brasil? E na quinta questão, você vai citar os hemisférios onde se localizam graficamente o território brasileiro e indicar a porcentagem. Tudo bem? Então é isso, gente. Tá fácil as perguntinhas que foram encaminhadas para vocês nos responder. A gente encerra por aqui. Dúvidas, você já sabe. Tem meu WhatsApp, tem meu número de telefone aí na sua atividade. Entre em contato para que a gente possa lhe ajudar melhor. Tá bom? Tchau, gente!